Olá, convido você a estar junto comigo aqui mais uma vez na leitura hoje, né? Vamos ler a Bíblia hoje em 1 Samuel, capítulo 6, onde fala na Arca da Aliança. O que está escrito, né, para iniciar é assim: os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra, né? Nós hoje temos que trazer a Arca da Aliança para nossa terra, para nossa casa, para nossa família, para nossa presença. E lá foi o contrário. Eles levaram a Arca da Aliança para eles e tiveram que devolver, porque a arca estava no lugar errado. Levaram a arca para um lugar onde a arca não podia estar. Mas hoje nós precisamos da Arca da Aliança na nossa terra, na nossa casa, na nossa família. A Arca da Aliança representava naquele tempo a presença de Deus, né? Eu acredito que, como diz lá na primeira leitura de Gênesis, né, que quando Deus criou, Deus disse, façamos. Então não era só Deus, fosse só Deus, Deus dizia assim, eu fiz, não, ele façamos, é porque ele estava falando no Espírito Santo e no Filho, né? Então a Arca da Aliança representava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? E hoje nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito ao nosso lado, ao nosso favor, nos orientando e nos dando, né, a direção. Vamos ler. Aqui no versículo 1 vai dizer o tempo de duração que a arca teve com eles, mas também vai dizer o tanto que eles sofreram, né, por ter feito algo que eles nunca deveriam ter feito. Nós também hoje tem coisas que nós não devemos fazer. E se teimarmos e mesmo conhecendo, sabendo que nós não podemos, e se a gente for fazer algo que está fora do contexto bíblico, nós podemos pagar um preço muito alto, como os filisteus pagaram por ter levado a Arca da Aliança para eles. Amém? Vamos ler? Então, a palavra de Deus diz assim: 7 meses esteve a Arca do Senhor na terra dos filisteus. Versículo 2 diz assim: estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolvemos para o seu lugar. Aleluia! Aleluia, porque eles devolveram para o lugar certo, diz aqui a palavra, que é a arca do Deus de Israel. Aleluia. Então, eles não tinham direção, porque o Deus que eles adoravam era o Deus Dagon, um dos deuses Dagon. E a Arca da Aliança, eles tomaram a Arca da Aliança, tiraram lá de dentro, né, do povo de Deus, arrancaram a Arca da Aliança, levaram para eles, porque eles queriam ser um povo mais poderoso, um povo forte, um povo numeroso. Eles viam que o povo de Deus, os israelitas, eram um povo de forte, né, forte poder, porque tinha um Deus que lutava por ele, era um Deus que estava com eles, a presença de Deus estava com eles, a Arca da Aliança estava com eles, porque ali representava Deus, né? Então, o povo de Israel não estava sozinho, estavam com o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E os filisteus, eles queriam tomar posse de muitas outras terras, muitos outros territórios, né? Eles queriam mostrar para o povo de Deus, para os israelitas, que eles também poderiam ser povo forte e derrotar o povo de Israel. E eles tiveram, né, esse encontro, esse confronto, e eles ganharam e levaram a Arca da Aliança, né? Eles tiveram os pontos deles estratégicos e tiraram a arca de dentro de Israel, né? Da terra, diz aqui na palavra, a arca do Deus de Israel, né? Então eles levaram. E o que eles fizeram?
Por 7 meses eles tiveram a arca no poder deles. E eles colocaram a arca dentro do templo do deus Dagon. O deus Dagon, para eles, representava o deus da fertilidade, o deus da agricultura. E também eles buscavam naquele deus o deus dos grãos, o deus dos peixes e o deus dos mares. A palavra de Deus diz que aquela estátua era metade homem, metade peixe. Então, eles não tinham direção. Hoje nós temos direção, porque nós temos Deus, porque nós servimos ao Deus vivo, né? E eles não. Eles serviam aquele Deus que eles mesmos criaram, eles mesmos construíram. Eles adoravam algo que não era vivo, algo que não fazia nada por eles, mas eles adoravam e eles buscavam resolver causas, né? Pedindo a direção aquelas imagens. Então, para eles, quando eles viram que eles tinham cometido um grande erro, um grande pecado, se sentiram culpados por tudo que estava acontecendo, todas as doenças, né, e praga de rato e de outras coisas mais, eles viram que era por causa deles, que eles tinham levado a arca para o lugar errado. Aqui eles dizem que queriam devolver a arca para o seu lugar. Aqui a gente vai hoje falar para nós, aonde nós colocamos hoje a Arca da Aliança? Aonde nós colocamos hoje a presença do nosso Deus? Será que nós estamos com a presença de Deus no lugar certo? Será que nós estamos deixando a Arca da Aliança permanecer na nossa vida? Então, o lugar certo da Arca da Aliança hoje é dentro da nossa casa, é trazer a Arca da Aliança para dentro da nossa casa, é trazer a Arca da Aliança para a nossa vida, é trazer a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, hoje é para nós estar hoje na presença de Deus, é para nós estar no centro da presença do nosso Deus. Como que nós podemos fazer para trazer a Arca da Aliança para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, e não deixar a Arca da Aliança em lugar que não é certo? Qual é o lugar que a Arca da Aliança pode se encontrar que não é o lugar certo? É quando nós estamos fora da presença de Deus, nós estamos no lugar errado, porque o nosso lugar é na presença de Deus. A Arca da Aliança, o lugar dela não era com os filisteus. A Arca da Aliança, o lugar dela era com o povo de Deus, era com o povo de Israel. Mas eles os filisteus pegaram a Arca da Aliança e levaram para um lugar onde a arca não poderia se encontrar. Colocaram na frente do altar do deus Dagon. E o que aconteceu? A palavra diz que aquela estátua caiu, né? Se espedaçou toda, se esborrachou toda. E eles sofreram, eles padeceram. Esses 7 meses foi de praga, foi de doença, foi de muitas coisas que eles mesmos causaram, eles mesmos procuraram a passar por tudo aquilo ali. E trazendo para nós hoje, nós também, se nós não tiver na direção do nosso Deus, se nós não tiver na presença do nosso Deus, se nós não abraçar a Arca da Aliança, se nós não abraçar o nosso Deus, não trouxer Deus para a nossa vida, nós vamos também passar por um momento muito difícil, vamos sofrer até enfermidade, né? Existe tanto tipo de doença nesse mundo que, se nós não for buscar a presença de Deus para trazer cura, liberar cura, orientar os médicos para fazer um tratamento, se nós estiver fora do lugar, nós tiver deixado Deus fora da nossa vida, nós vamos padecer igual os filisteus, né? Os filisteus fizeram isso, passaram por tudo isso, porque lá não era o lugar da arca, porque eles não viviam a presença do Deus vivo, eles viviam outras coisas, e Deus não podia estar ali na presença de Dagon. Deus, ele é único, ele é especial, e eles acharam que poderiam fazer isso com Deus, levar Deus e colocar lá, porque a arca representava o próprio Deus. Então, hoje, nós temos que entender
que o nosso lugar é na presença de Deus, que a arca da aliança, que representa o próprio Deus, é estar conosco na nossa vida, é trazer a presença de Deus para nossa casa. E como nós podemos fazer? É procurando ser fiel ao nosso Deus, é ser fiel à palavra de Deus. Irmãzina, eu tenho que estar orando toda hora, eu tenho que estar lendo toda hora. Toda hora não, né? Mas a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. E a palavra também nos ensina que a leitura, que a Bíblia é a verdade. E a palavra de Deus também diz que a verdade é quem liberta. Então, se você tiver um relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, aonde está a verdade, a Bíblia você vai aprender com ela a direção. Você vai aprender a andar no lugar certo, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. A Bíblia lhe ensina isso, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Deus disse, eu sou o caminho. Então, o caminho é aqui. O caminho é a palavra. E diz, eu sou a verdade. A palavra é a verdade. E eu sou a vida. Aqui. Aqui, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Ela é o caminho e ela é a vida. Porque a palavra de Deus é vida. Então, aqui na Bíblia, você se encontra. Você encontra a verdade. Você encontra o caminho. E você encontra vida na palavra de Deus. Mas não é só você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia hoje e larga para colar. Depois você lê de novo. Você vai ler quando você tiver tempo. Aqui falou em oferta, né? Que não era para devolver a arca sem uma oferta. E aqui falou especificamente o que era para eles ofertar. Então, hoje nós temos que tirar do nosso tempo como oferta especial para Deus, né? Temos que tirar do tempo para nós ir para o templo, né? Adorar a Deus, louvar, engrandecer o nome dele. Temos que tirar tempo para estar orando. Temos que tirar tempo para estar lendo a Bíblia. E a partir do momento em que você vai ler a Bíblia é sagrada. Leia com paixão, leia com fidelidade. Busque entender o que Deus vai falar com você, o que Deus vai lhe ensinar dentro da palavra de Deus. Leia e tente entender para viver o que Deus está lhe ensinando. Se você ler por ler, não tiver você vai ler só por ler. Não, quando você for ler a Bíblia, você tem algo, né, que você quer aprender da Bíblia. Então, apresente. Você quer sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Você quer entendimento da palavra? Peça a Deus entendimento. Você quer conhecimento da palavra? Peça a Deus conhecimento e vá para a Bíblia. Não adianta você ler a Bíblia só por ler. Ler e deixar quieto. Não, leia a Bíblia, tente aprender. É como que você estivesse numa escola. Você vai ler a Bíblia, você vai ser encaminhado para você ter uma vida correta, para você ter uma vida digna, para você ter uma vida fiel com o Senhor. Se você estiver no colégio, você vai ler o livro, a professora vai passar ali para você no quadro, você vai ler, vai trazer para casa e vai estudar para fazer uma prova e que você quer passar na prova, você quer ser aprovado, né? Você não quer passar o ano todo indo para o colégio e no final do ano você não passar. Então, a Bíblia é isso. Você quer ser aprovado por Deus, quer receber benefícios vindo dos altos dos céus, leia e procure entender. Peça a Deus para lhe ensinar, viu? Para você aprender. Trazer a presença de Deus, trazer a arca do Senhor para sua casa, para sua vida. Eu tenho um convite para fazer para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, aqueles que ainda não trouxeram a presença de Deus para sua casa. Guarde Deus no seu coração, guarde a arca da aliança dentro de você, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é caminho, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é verdade. Deus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A palavra de Deus é luz. Então,
Eu convido você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus para você fazer parte aqui, ó, dessa palavra sagrada, para você fazer parte aqui dessa verdade que está na Bíblia, para você receber a arca da aliança na sua casa, para você ter vida longa, vida com paz, vida com amor, amar a Deus em primeiro lugar. Amém? Aceite Jesus como Salvador. Procure ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se entregue como oferta especial para o nosso Deus. Para Deus, Deus te quer hoje, Deus te chama. Deus quer te salvar. Deus quer te ensinar aquilo que você precisa aprender para ter vida longa, vida com paz, vida com Cristo. Amém? Convido você para aceitar Jesus e viver na família de Cristo, fazer parte dessa leitura tão abençoada da Bíblia Sagrada. Amém? Aceite Jesus como Salvador e Ele vai salvar você e toda a sua casa. Glorifique o nome do Senhor. Louve o nosso Deus. Só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Ele sim é o Deus verdadeiro, não o Deus Dagon aqui, que os filisteus adoravam. Aqueles deuses não existem. Ali, aqueles deuses é ilusão, são deuses mortos, Deus que não tem vida. Se eles não têm vida, como eles podem dar vida ao ser humano? Se ele desse vida, davam direção, eles tinham sabido, né, devolver a arca sem pedir direção do homem. Nós, quando nós queremos algo, fazer algo, resolver algo, nós colocamos nas mãos do nosso Deus, pedimos a direção de Deus e Ele é quem nos ensina. Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa luz e Ele é a nossa vida, não o Deus Dagon. Amém? Siga as instruções da Bíblia quando fala no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com esta palavra e eu desejo a sua vida sendo vida abençoada, a sua família sendo família bendita no Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.